Você já teve uma grande perda na bolsa? Olha, disso aí ninguém vai estar livre, eu mesmo já tive grandes perdas e nesse vídeo eu vou te dizer o que fazer para se recuperar nesses casos e olha que não foi uma vez só. Mas primeiro, lembra de se inscrever aqui no canal e deixar o seu like. Deixa eu te dizer uma coisa, se eu somar as minhas perdas, elas ultrapassaram bem mais de 350 mil reais no começo. E sabe o que eu fiz? Aprendi, estudei com os meus erros, que foram os melhores professores. E é isso que você vai precisar fazer. Olha, eu não sei se felizmente ou infelizmente eu sou uma pessoa que eu tenho muita propriedade para falar sobre perdas e perdas de dinheiro, né? Primeiro porque eu fui empresário muitos anos da minha vida, eu já fiz vários negócios que deram certo e vários negócios que deram errado, né? Quando eu tinha 17 anos, trabalhei junto, era sócio de uma padaria, meu pai me deu metade, em 6 meses depois a padaria já tinha falido. Então, eu acho que eu fui um expert também na vida em saber perder, aceitar perdas e dar a volta por cima, né? Enfim, falando um pouquinho, trazendo esse contexto para o mercado financeiro, eu cheguei a perder muito dinheiro no começo e eu ganhei de forma constante no swing no começo, e aí de repente aconteceu um evento global. Nesse evento global acabei tendo uma perda significativa, porque eu estava alavancado na minha conta, eu perdi mais do que o deslocamento de mercado, e ali começou o meu day trade. E eu pensei, bom, se eu estou ganhando dinheiro há 8 meses, né, de forma consistente, e detalhe, não era um bull market, era um bear market, então eu operava tanto em pontas compradas, pontas vendidas, mas eu estava me dando muito bem. E aí eu pensei, se eu perdi agora num dia, né, 18%, a conta era grande, não era uma continha de 10, 20 mil, era uma conta de mais de $500 mil. Eu comecei alto na bolsa, eu comecei com mais de 500 mil. E o problema é que quanto maior o seu tamanho, maior é o tombo, né? Enfim, e aí eu perdi assim coisa de 100 mil, na verdade foi, tem uns quebrados, mas eu perdi assim em 2, 3 dias quase que 100 mil, né? E eu pensei, bom, eu perdi esse dinheiro no swing trade, então eu vou recuperá-lo no day trade. Achando que se eu fizesse as mesmas coisas que eu fazia no swing, no day trade iriam dar certo. Mal sabia eu que o day trade ele funciona diferente do swing. Então eu não acredito muito na situação de você operar da mesma forma, pensar da mesma forma, até porque as tesourarias de ações e de futuros, né, eles pensam de formas completamente diferentes. A necessidade que faz uma tesouraria se posicionar em futuros e uma necessidade que faz uma tesouraria se posicionar em ações é diferente. A forma com que eles montam, né, as suas posições também é diferente. Enfim, e um é um mercado muito mais alavancado, machuca tanto uma tesouraria grande quanto pequena, e o outro não tem uma alavancagem tão grande, né? Bom, eu quis copiar a mesma modelagem do que eu estava fazendo, já que estava dando certo, e aí começou o pesadelo, mas né, sempre fecha-se uma porta para abrir aí uma porteira, um portão, uma janela, enfim. Então, eu acabei fazendo as mesmas coisas, né, que eu fazia, pensei agora eu vou para o dólar e para o índice e vou recuperar tudo que eu estava ganhando em swing trade nas ações. E aí acho que foi um dos maiores erros que eu cometi. E aí comecei a entrar numa espiral negativa de ficar meses e meses perdendo. E eu perdi mais de 350 mil reais em alguns meses aí operando day trade. Foi dilapidando praticamente a conta toda, quase 70% da conta. Inclusive, né, eu tive um ano onde eu ganhei 125 mil reais operando swing e perdi 135 mil operando day trade. E acabei ainda tomando uma multa fiscal, porque eu na época não tinha informação sobre imposto, sobre nada. E eu tive ainda que pagar o IR com atraso e multa das operações de swing que me deram lucro. Ou seja, além dos 10 mil que eu tinha perdido e ficado negativo naquele ano, eu ainda tive que pagar o imposto de renda das operações de swing trade, porque elas tinham dado lucro. Então o castigo foi meio que dobrado. Enfim, e aí eu percebi que não dava para se fazer a mesma coisa. Foi aí quando eu tentei mudar o jogo e eu pensei, bom, eu quero ficar bom nisso, eu quero ser um day trader, e eu tive que mudar totalmente as minhas estratégias. Então, você que está vindo aí de uma perda, é interessante você identificar, será que o que eu estou utilizando atualmente é realmente para esse tipo de mercado de ativo que eu estou operando? Será que não é interessante eu ir para ações? Ou será que não é importante ou interessante eu mudar um pouco e ir para um ativo menos acelerado? É a primeira coisa que você deveria aí observar, isso pela experiência que eu tive. Segunda coisa, depois que eu tive aí umas 18 semanas seguidas, assim,
que dilaceraram o saldo da minha conta, e eu percebi que eu tinha que mudar o jogo, né? E isso foi até uma virada de chave que eu vou contar aí no próximo vídeo. Mas eu percebi que eu tinha que mudar algumas coisas na estratégia, que operando da mesma forma, não tinha como continuar, porque era impossível. Se eu ganhava dinheiro no swing trade fazendo aquilo, e eu fazia a mesma coisa no day trade, dava prejuízo, não dava para operar a mesma forma. Tudo que eu havia aprendido não dava para aplicar, né? Então a primeira coisa é rever as suas estratégias, tá? A segunda coisa aquela ânsia de a gente querer recuperar, infelizmente às vezes a gente acaba aumentando um pouco mais o risco. E esse é outro engano que eu cometi muito, porque eu não perdi 350 toda semana igual o mesmo valor, né? Essas percas elas foram subindo e perdendo cada vez mais. Em algum momento significa que eu aumentei a minha mão, né? E ao mesmo tempo aumentando a minha mão eu ampliei as minhas perdas. Então, num momento de perda, se você não é um operador experiente, é interessante que você sempre reduza os seus riscos. Principalmente se você tiver 3 dias, né, de loss seguido, talvez seja interessante ou dar um intervalo ou no próximo diminuir relativamente a mão. Ah, mas aí eu não vou recuperar outro dia. O maior patrimônio do trader ele é a confiança. Tá? A confiança é o seu maior patrimônio. O saldo da sua conta é o seu oxigênio, né? Mas se você não tiver confiança, se eu te der $1 milhão na sua mão, você vai perder 1 milhão. Então você tem que ter confiança. O fato de reduzir o risco é para você tentar se sentir mais confortável, mais confiante, a ponto de você não hesitar nos cliques, porque um dos maiores erros depois para tentar se recuperar de uma perda é a gente fica traumático, a gente fica com medo e aí a gente tem medo de clicar e hesitar. E a gente fica olhando para a tela, né, simplesmente a operação andar a nosso favor e a gente não clicou. Às vezes bem aquela que era para dar um lucro, para recuperar 1 ou 2 vezes o que a gente perdeu, a gente simplesmente não entrou. Então, se você perder ali 2, 3 dias seguidos, dá um tempinho, reduza bastante, né, a sua posição. Agora, se você simplesmente ganhou meses e devolveu tudo num único dia, provavelmente você deve ter tido aí se abalado. Não tem como não se abalar, né? Eu já fiz isso algumas vezes, de ganhar 6 meses e num dia entregar 5, 6 meses de ganho. E a gente se sente um palhaço, um frustrado, um idiota, parece que a gente foi roubado, parece que, sei lá, né, a gente se sente assim, invadido, um idiota, né? Primeiro, isso aí você vai ter que trabalhar, porque infelizmente os problemas emocionais, eles começam no risco. E quando você perde muito ou mais do que você pode, você vai ter que primeiro tratar o emocional de novo. Então, primeiro, né, para a gente sair do medo, a gente tem que confiar na estratégia. Como que a gente reconfia na estratégia? Faz o backtest e já sabe onde ela ganha, onde ela perde, onde ela é eficiente, onde ela não é, para você voltar a confiar nela. Volta para o simulador intercalando as ordens. Intercala. Abre uma ordem no simulador, abre uma ordem na conta real. Isso vai te deixar menos ansioso, porque quando o desafio é maior do que aquilo que você sabe ou conhece, o nível de ansiedade vai subir muito. Então, reduz a ansiedade através dessa forma aí. Quando você fica com medo e faz esse backtest recuperando a confiança, intercalando as ordens, você está voltando para o game. Se a tua perca foi significativa, eu recomendo você dar um tempinho do mercado de 1 semana, 2 dias, 3 dias. Eu lembro que a primeira perca que eu tomei essa pancada, eu fiquei quase 40 dias sem conseguir operar, traumatizado, né? Foi uma perda grande. Depois, na segunda, eu lembro que eu já fiquei 2 semanas. Enfim, na última que eu tive, que foi uma de 30 e poucos mil dólares, ou melhor, a penúltima, foi em janeiro de 2018, e eu perdi 30 e poucos mil dólares no day trade numa besteira que eu fiz, porque a gente é humano, a gente também erra. Eu fiquei 2 dias triste. E na última que eu fiz, foi operando na sala ao vivo ali com os alunos, eu acabei não aceitando uma coisa e quis fazer uma correção desnecessária, eu acabei perdendo 45 mil dólares, eu demorei 2 horas. Então, conforme você vai passando e o teu nível de confiança é muito grande, erros a gente vai cometer, pode acontecer deslizes, né? Ninguém está imune, nem eu que tenho experiência, nem a pessoa que está começando. A gente sempre está imune a isso. Então, comece assim, revisa a estratégia, depois veja, né, se foi uma perda que você devolveu alguns dias, semanas, é tranquilo. Se você perdeu muito, dá um tempinho, volta ao simulador, intercala as ordens, reveja toda a sua parte de risco e volta tranquilo. Eu lembro que eu tive um mentorado e quando ele chegou na minha mão, ele estava perdendo assim 8 meses seguidos e ele nunca tinha tido um resultado positivo 1 mês na vida. A gente fez uma mentoria de menos de 60 dias e em
4 a 6 semanas ele reverteu todo o resultado, ou seja, ele sabia operar, mas eu tive que apagar algumas coisas ruins só que ele estava aprendendo. Né? Eu só apaguei e falei, ó, isso aqui você deleta, isso aqui você não usa, você já sabe operar, só não está sabendo utilizar. E aí ele começou a consistência, assim, em 4, 6 semanas, começou a ganhar. De repente eu falei com ele 6 meses e falou, cara, tô na lua, tô ganhando bastante. E aí, depois dessa conversa, passou assim, poucos dias ou algumas semanas, ele tomou uma pancada que ele perdeu a conta quase que todinha. E eu até comentei com ele, eu falei, agora você está preparado aí para ser um trader e você vai ver que agora vai evoluir. Porque primeiro a gente entra naquela fase da negação, onde nada dá certo, é a fase que é muito complicada, porque se você não acredita em nada, tudo dá errado. Depois você entra na fase que você sabe que você precisa melhorar, que você realmente não sabe, alguma coisa de mercado está faltando. Depois vem a fase da autoconfiança. Eu lembro que eu cheguei a ganhar assim 15 semanas seguidas, sem perder um dia. Você tem noção do que é 15 semanas, todo dia fechando positivo? Eu achava que era o rei de Wall Street, o mestre de Chicago. Eu falei, puta, eu bato qualquer tesouraria, sou melhor que o cara do Itaú, do Bradesco. E aí você subestima o mercado, cresce muito, e nesse dia veio essa pancada aí de 30 e poucos mil dólares, né? Então, vai ter a fase que você vai estupar o peito, vai vir com uma euforia muito grande, vai achar que você é o rei do mercado. O mercado vai te colocar no seu lugar, e quando o mercado te colocar no seu lugar, você vai entender muito sobre risco, e aí você vai respeitar o mercado, vai respeitar o risco, e aí você vai ter aqueles ganhos consistentes, né? Mas a gente vai falar sobre isso aí no próximo vídeo. Espero que vocês estejam gostando aí do conteúdo que nós estamos fazendo, enfim, trocando um pouco, de experiências. Mas para você voltar para o mercado, se você tinha pouco e perdeu, eu até recomendo você procurar alguma mesa proprietária. Eu não tenho parceria com nenhuma, não recomendo nenhuma por não ter nunca participado de nenhuma específica, eu quero dizer, tá? Mas você tem que se dar o luxo que às vezes é melhor você correr risco num dinheiro que você pode perder, que é o da mesa, para você só voltar para o game, para o jogo, do que você querer tomar risco num dinheiro que você não tem para perder. Às vezes tudo que a pessoa tem na vida é R$1.000, R$2.000 para ela tentar a sorte, e ela vai tentar a sorte no day trade, provavelmente essa sorte vai dar errado, tá? Então, eu recomendo, recomeça intercalando o simulador, vendo a estratégia. Se você tomou uma pancada muito grande, trata esse trauma. Eu mesmo já passei por psicólogo, psicanalista, hipnólogo. Eu falo dessas experiências, dessas histórias malucas em outros vídeos. Então isso realmente aí acontece. Agora, se além de saber se recuperar de perdas, você quer ter ganhos maiores e mais consistentes, você precisa conhecer o treinamento Metagame. Clica no link da descrição desse vídeo e eu vejo você no book.